Olá, tudo bem? Irmãos, eu estou aqui com uma palavra para passar para vocês. Como a Bíblia fala, né, dos heróis da fé, né, que nós tivemos, nós tivemos Abraão, nós tivemos Jacó, nós tivemos Jó, nós tivemos tantos, né, heróis que passaram, né, por esse mundo, pessoas, né, que estavam diante de Deus. E desses heróis, né, que ele sempre foi, eu acho que foi um dos mais sofridos na vida dele, foi Jó. E Jó, olha só o que Jó disse. Eu vou ler uma palavra aqui que isso, assim, me chamou muita atenção por causa da época de Jó, né? Jó veio de uma época bastante difícil, que a gente observa, se você olhar na história, né, da humanidade. Ele passou por um momento muito difícil e o temor que ele tinha a Deus era muito grande. Olha só o que ele fala. Se você quiser pegar sua Bíblia e me acompanhar comigo, no Jó, no capítulo 27, vamos ler de 1 até o 6, para ver o que Jó está falando com o outro. Não é Deus, é Jó. Por isso que Deus, ele olhou, né, aqui para a terra e falou: aquele ali é um servo fiel. Falou pro diabo, né? Aí o diabo falou assim: é porque você dá tudo para ele. Mas Deus dava tudo para ele porque Deus conhecia a integridade e a sinceridade do coração de Jó. Por isso que Deus abençoava Jó. E olha só o que Jó falou, mesmo naquele sofrimento todo que ele estava passando. Ele disse assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus em meu nariz, nunca os meus lábios falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciar engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará minha consciência enquanto eu viver. Olha que palavra de conforto, palavra assim, né? É uma grande exemplo, né? O que o Jó está passando para nós. Naquele sofrimento dele, ele estava doente, ele tinha perdido todo o dinheiro dele, toda a família dele. Ele estava na sarjeta. E ele estava todo leproso. Além de ter perdido tudo, ele ainda estava muito doente. E mesmo assim, ele acreditou, ele confiou, a fé dele foi tamanha que ele confiou em Deus. Ele sabia que tudo aquilo que estava passando era algo espiritual, era para edificação de muitos. E foi, irmãos, olha como que hoje, né, nós trazemos essa palavra para nós. Olha que exemplo que ele passou para nós diante desse sofrimento todo dele. Um exemplo que ele estava passando por uma dificuldade tão grande e mesmo assim ele não se queixava diante de Deus. Ele adorava. Quanto mais vinha a doença, mais a tribulação para ele, mais a dor, mais as feridas. E tudo isso, e ele ainda ali, ó, os amiguinhos dele, né, que podemos dizer que eram amiguinhos dele, ficava cutucando ele, né, ficava perturbando ele para ele negar a Deus. Para mostrar para ele: ah, Jó, você não é justo, olha o que Deus, você acha que você é justo? Olha o que Deus está fazendo com você. Se você fosse justo, Deus não estava fazendo isso com você.
A gente encontra tanta gente, né, para nos dar pedrada, tanta gente para jogar pedra em nós, mas a gente não deve desanimar. A gente tem que ter Jó como exemplo, porque se você tem uma comunhão íntima com Deus, você conhece o seu Deus, você conhece, você sabe que Ele não larga a tua mão. Mesmo porque nós vivemos nesse mundo, e o próprio Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, nós temos que levar essa palavra para o resto da vida, enquanto nós estivermos aqui, para alcançarmos a vida eterna. Deixa aí esse recado para todos nós, né? Jó deixou esse recado não só para mim passar para vocês, mas para mim também, um grande exemplo, né? Olha só o que ele falou, enquanto ele viver. Enquanto eu viver, olha só, a minha justiça me apegarei e não alargarei, e não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Ele sabia que ele tinha, quem estava com ele era maior do que aquela doença, era o inimigo que estava perturbando ele, mas ele sabia que ele estava sendo protegido, porque se ele não morresse, olha só o que ele passou, e ele não morreu, o diabo tirou tudo dele. Eu imagino como que a tristeza do coração dele, a agonia na alma que ele passou. E mesmo assim, ele ainda manteve intacto a fé dele diante de Deus. Que isso nos sirva de exemplo, irmãos. Que isso nos sirva de exemplo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que nós tenhamos, né, força. Vamos andar de mão dadas, uma junto com as outras, e para nos fortalecer nesse sentido, porque Deus está conosco. Nós não devemos desanimar, porque vem uma tempestade, né, tamanha para cima de nós. Então não vamos ficar apavorados, ficar desesperados com tudo que possa vir a acontecer. Vamos estar preparados espiritualmente para vencermos o maligno sempre, em nome de Jesus. Aqui eu convido você a se inscrever no canal. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, tá ok? E compartilha essas mensagens para que outras pessoas venham, né, ter esse conhecimento espiritual tão maravilhoso, esse alimento, né, nem é um alimento que Deus nos dá aqui, é um grande alimento. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.